Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui comigo online, para você que ainda vai entrar, né? Ou para você que está vendo essa gravação aqui, seja muito bem-vindo a essa nossa aula do Personal High Class. É lógico que quem está presente, né, tem a possibilidade de fazer literalmente uma mentoria, literalmente um tira-dúvida, né? E quem está presente aqui eu já falo, né? Se ao longo do processo tiver qualquer dúvida, pode interromper aqui, pode clicar no botãozinho levantar a mão, perguntar, tá? E literalmente fazer aqui o processo de mentoria aqui com a gente, tá? Então, é uma oportunidade que vocês têm, a gente só vai desligar aqui literalmente quando vocês que estão aqui no online, lógico, comigo, não tiverem mais dúvidas, tá? Então, pessoal, vamos lá. Hoje o nosso tema principal aqui, o que vocês estão vendo, né, é sobre sistema de diferenciação no processo de consultoria. Eu coloquei uma aula gravada para vocês no início da semana, lá dentro do nosso grupo, onde eu dei exemplos, né, de como que você pode ter um processo de diferenciação no sistema de consultoria, como você pode utilizar a carta para venda, como que você pode montar ela de fato, né? E aí eu tive algumas perguntas, até mesmo me mandaram no particular, eu já falei que tem que ser dentro do grupo, mas teve ali, de certa forma, uma gama grande de dúvidas, né, relacionadas a esse processo, e eu acho que é necessário falar isso com vocês sobre como vender o processo de consultoria, trazer exemplos, porque independente daquilo que você quer fazer aqui no digital, você que é personal trainer, você precisa de vender um modelo de consultoria. Porque é isso que o cliente espera muitas das vezes da gente. O modelo de consultoria é algo que todo personal trainer tem que ter. Pode ser que você fale assim: "Cássio, eu não estou conseguindo vender nada", mas se uma pessoa te procura, a primeira coisa que você vai tentar vender é a consultoria. "Cássio, eu vendo todos os dias", venda o quê? Consultoria. É o principal produto que nós, da área, nós temos, que é literalmente desenvolver um programa de treino personalizado para a pessoa, dentro de 1 mês, 3 meses, dependente do período que for. Só que aí acontece um ponto, como eu falei para vocês, assim como a produção de conteúdo eu falo a mesma coisa, né? Hoje a produção de conteúdo mais do mesmo é o quê? É você olhar ali o perfil do personal e tem lá 3 dicas para levantar o bumbum, 3 dicas para você fazer a extensora e ter mais resultados. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Isso funcionava até um tempinho atrás, agora não funciona mais. Pode até, de certa forma, né, ajudar na tal, mas o teu público-alvo já está cansado de ver isso. Da mesma forma que ele está cansado da palavra, né, consultoria online, ele já sabe o que que é. Por exemplo, fulana de tal, uma cliente, vamos pensar numa cliente que ela tem 38 anos, ela é mãe, ela é médica, ela tem uma certa condição. Ela treina numa academia do bairro. Lá dentro da academia do bairro tem um estagiário que já vende consultoria. Na conversa vai, conversa vem, ele falou para ela que vende, que pode fazer uma consultoria para ela de 3 meses por R$ 97,90. Só que nesse momento ela estava ali mexendo no celular, ela recebeu um anúncio de um personal trainer, de um de vocês aqui, que vendem também consultoria, e ela vê o anúncio, ela acha interessante, ela vai no perfil, ela acha interessante o seu perfil, e ela entra em contato. Só que quando ela vai ouvir a carta de venda, vocês falam basicamente a mesma coisa: "Olha, eu tenho um programa de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, onde eu vou te dar acesso a um aplicativo ou PDF onde vai ter o seu programa de treino. Eu vou estar te enviando uma anamnese, você vai fazer o preenchimento". Isso é o que todo mundo faz, que é a mesma coisa que o estagiário que cobra 97 ela faz, só que você quer cobrar 497. Por que que ela vai comprar de você? Complicado, né? E aí eu gosto muito de trazer o exemplo do que eu fiz, porque hoje o que eu fiz, os nossos maiores players que estão fazendo mais de 60, 70, 80, 90, 100 mil, principalmente onde 90% é a venda da consultoria, eles utilizam esse método, esse modelo que eu vou estar passando para vocês. Que é basicamente, lógico que eu falo assim, né? Cada um tem que colocar o seu tempero, né? Cada um precisa de colocar o seu tempero. O que que acontece? Quando há 8 anos atrás, que quase ninguém vendia consultoria, mas já tinha também uma quantidade boa, mas não era como hoje, principalmente depois da pandemia, que todo personal trainer vende ou quer vender, eu entrei no digital e eu fiz 1 mês, 2 meses tentando, e comecei vendia de vez em quando. Só que aí me deu um estalo, que eu comecei a pensar o seguinte, falei: "Pô,
Na verdade, né, eu sempre gostei muito de pesquisar o que que os treinadores americanos, europeus estavam fazendo, né? E eu lembro que eu comecei até hoje, né, eu sigo alguns treinadores americanos e eles não falam um sistema de consultoria personalizado, eles não falam esse termo. Eu falei, poxa, e aí me deu um estalo, me deu uma ideia. Em vez de eu simplesmente vender uma consultoria, eu botei uma nova roupagem na minha consultoria. Primeiro passo para você ter uma roupagem na sua consultoria é você criar um método. Quando você cria um método, é como se fosse uma assinatura daquele sistema de consultoria que é diferenciado. Foi você que criou. Então eu criei um sistema de consultoria que era baseado no meu programa, no meu método chamado 25 Fit, que eu patenteei esse nome. Na época eu utilizei. E foi com ele que eu fiz meu primeiro milhão de vendas em treino, tá? Foi o meu primeiro milhão, foi com ele. E aí, a minha consultoria, ela já não passou mais a ser apenas uma consultoria. Ela já passou o quê? Um programa de treino com um método próprio, que era o método de 25 Fit. Dentro desse programa de consultoria, eu vou falar consultoria, mas vocês estão entendendo que eu botei uma nova roupa e a partir desse momento que eu botei uma nova roupa, não era mais consultoria, mas era consultoria. Mas eu comecei a chamar o quê? Programa de treino. Eu chamava de 25 Fit Infinity. Eu até achei a propaganda, para vocês terem uma ideia, tá de 8 anos atrás, eu vou mostrar para vocês depois. Eu achei a propaganda. E aí, quando a pessoa chegava para mim e me perguntava assim, Cássio, você vende consultoria? Eu já chegava com os dois pés no peito, eu já falava o seguinte, olha, eu não vendo mais consultoria porque isso todo personal trainer faz. Pessoal, isso há 6, 7, 8 anos atrás, tá? Isso é basicamente uma mesma carta de venda, por exemplo, que o Max Madeira utiliza hoje. Eu não utilizo consultoria em treino, porque consultoria, olha isso, todo personal trainer faz. E eu tenho um programa próprio que eu criei um método baseado nas minhas experiências dentro de uma sala de musculação, que eu chamei de programas de 25 Fit. Eu já falava assim para a pessoa. São programas que você tem que treinar no mínimo 25 minutos. Se você quiser treinar mais, tudo bem, mas são mínimo 25 minutos. Esse programa, aí eu deixava bem claro, ele não é um programa que você comprou ou recebeu. Você vai preencher um formulário e a gente vai adaptar o nosso programa para suas necessidades. Esse programa de treino, até coloquei aqui, ó, onde vocês estão vendo, ó, programa 25 Fit Infinity, ele é formado por 3 fases. E aí, como na época, né, eu falei assim, pô, eu vou colocar um nome bacana para poder chamar a atenção, né? Do jeito que o pessoal gosta. Meu público era mulheres que queriam emagrecer, aquela coisa toda. Só que em vez de eu falar assim, ah, minha consultoria trimestral, como todo mundo faz até hoje, eu já peguei a sacada e falei assim: olha, a minha consultoria tem 3 fases. A primeira fase é chamada de. Como que é? Não lembro o nome, mas era tipo assim: era a primeira fase, era tipo de. Era tipo assim, ligando o metabolismo. Se você completar os 25 dias de treino, você vai estar habilitada para ir para a fase número 2. Só que a fase número 2 ela é um pouco mais difícil. Ela é a fase de enrijecimento muscular e queima de gordura. Eu botava até um nome em inglês, era Burn Health, alguma coisa, sei lá. E se você passar dos 25 dias, você vai estar habilitada para a última fase. A última fase são poucos que chegam. Pronto. Aí eu chamava de queima extreme nos últimos 25 dias. Aí eu botava muitos exercícios mais intensos, né? Era tanto para fazer em casa ou na academia. Entre aspas. O que que era isso que eu vendi? Uma consultoria de treino. Então, quando a pessoa me procurava, eu falava, olha, eu vendo... Em vez de falar, olha, eu vendo uma consultoria trimestral, eu falava, e a cada mês eu faço o seu treino, entre aspas, eu gourmetizei. Isso 8 anos atrás, eu gourmetizei. Na verdade, eu coloquei elementos que a pessoa, ela se sentia interessada em fazer porque existia também um processo de gamificação. Eu utilizei como se fosse um jogo de videogame. Você faz 25, passou as 25 fases, você vai para o nível número 2. Passou das 20, aí é um nível um pouco mais difícil. Processo de gamificação.
que aconteceu a partir do momento que eu fiz isso? Vocês podem ver aqui, ó. Quando a pessoa me procurava, isso é o que eu vou falar para vocês, é que nossos players grandes fazem. Ah, quanto que custa a sua consultoria? Primeiro ponto, não é consultoria, é um programa. O meu programa completo custa 997. São 3 fases de treinamento. Acabou. Fase tal, 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 tal. Acabou. 3 fases de treinamento. Entre aspas, 3 meses. Ah, eu posso fazer um mês? Cara, eu adorava quando a pessoa me perguntava isso. Caso eu posso comprar um mês para ver como é que é? Eu falava, não. Não existe comprar uma fase do método. Você não vai ter resultados, então eu não vou te vender. Depois que eu falava isso, a pessoa comprava. Ah, Cássio, eu posso comprar 6 meses? Não, o método, ele é 3 meses. Aí depois, se a pessoa fizesse os 3 meses, eu tinha a fase número 2 desse método, que basicamente era mesmo uma consultoria de novo, com os treinos, né? Um pouco mais avançados, aquela coisa toda. E aí eu passei de 297 trimestral, eu passei a cobrar 997. Ou seja, processo de diferenciação na entrega do programa de treino. Eu saí na frente de muita gente. Fui pro topo nas vendas. E foi com esse programa que eu bati o meu primeiro milhão. Qualquer personal trainer que eu abri aqui, ou eu abri ali o Instagram, vende consultoria em treino. E a maioria, pessoal, isso que eu preciso que vocês botem na cabeça de vocês. A maioria é tudo igual. Se é tudo igual, como é que você vai querer cobrar um pouco mais caro? Como é que você vai querer se diferenciar? Não é entregando em PDF, em aplicativo, que você faz um processo de diferenciação, não. Às vezes eu pergunto pro personal o seguinte, olha, qual que é a sua diferença da sua consultoria das demais? Ah, eu entrego resultados. Isso não é diferencial nunca. Isso é obrigação, né? Você garantir resultados. Ah, eu entrego no aplicativo. Cara, isso há 8 anos atrás era diferencial. Pode entregar em PDF. Mas se você tem uma carta de venda muito boa que faz a pessoa ficar instigada, ela compra, ela faz. E aí você imagina que, mediante tudo isso que eu passei para você, vamos dizer que ela tem aqui, entre o Cássio e um outro personal trainer que ela viu na internet. E aí o outro ela perguntou, ele falou de programa de treino, semestral, trimestral. Às vezes o trimestral do cara está mais barato. Se ela puder, ela compra o meu. Isso é sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque ela já vai olhar como inferior o programa de treino ali. Porque eu mesmo já disse que é coisa do passado, né? Que todo mundo fazia. Era tudo Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu cobrava 997. E deu muito certo. Então, como é que vocês hoje, vocês podem vender o sistema de consultoria de vocês sendo de uma forma com uma roupagem diferente? É isso que vocês têm que pensar. Vocês precisam de ter um método. Ah, Cássio, eu preciso de usar o nome consultoria? Eu não usava. Por isso que dava certo. E eu deixava bem claro, olha, o meu programa é muito mais do que um sistema de consultoria. Só por essa frase já me diferenciava. Ah, a pessoa. Aí teve até um rapaz que perguntou dentro do nosso grupo lá: Ah, Cássio, então um programa é um programa pronto? Não. É uma consultoria, pô. Só que com uma roupagem diferente. Então, quando a pessoa ela fechava comigo, eu enviava uma anamnese para ela, um formulário para ela preencher, né? Na época tinha uns outros por aí, hoje tem bastante, né? Usos assim mais acessíveis, de graça até. Botava ali algumas perguntas, ela me respondia, mandava foto, e dentro de 24 horas ela recebia o treino. Pronto. O que que isso se difere na entrega, né? Da consultoria? Nada. O trabalho era o mesmo. Só que eu gourmetizei. Só que eu coloquei uma roupagem diferente dentro do sistema de consultoria. E como eu falei para vocês, né, antes que eu passe a palavra aqui para o Douglas, o processo de diferenciação não é um luxo, é uma necessidade, porque senão você vai ser só mais um aqui no digital. Aí eu te pergunto, por que que o cliente tem que comprar de você? Só porque você tá bonitinho ali nas fotos? Isso aí te ajuda. Te ajuda porque posicionamento, mostra que você domina, isso é muito bom. Conteúdo é necessário. Só que às vezes quando ela chega no valor, ela não compra porque talvez ela vai comprar de outro que cobrou um pouco mais barato. Porque vocês têm noção que é para o que é um cliente ouvir de você é o seguinte, olha, eu não vou comprar o trimestral, mas eu queria comprar o mensal. Só que você não vende o mensal. E você fala que você não vai vender para esse cliente.
Você tem noção do sentimento que esse cliente gera? Ele vai olhar e falar assim, esse cara é bom. Ele sabe aquilo que ele vende. Então, como eu falei para vocês, a pessoa às vezes falava assim, eu queria fazer um teste. Tem muita gente que queria fazer um mês, queria fazer mensal, como que é? Não, eu não vendo mensal, porque mensal não tem como. São fases, são 3 fases que você tem que passar para você ter resultados. E outra coisa, antes que eu esqueça, né, até coloquei aqui, como eu trabalhava com essa questão de gamificação dentro do processo da consultoria para fazê-la de forma diferenciada, existia uma, uma adesão muito grande. Hoje, um dos nossos pontos, né, que eu vejo muito personal reclamando, e eu já tive também antes de ter o produto que eu criei, que era o quê? Era muito personal, era muitas mulheres comprando, às vezes a consultoria, e aí fazia um mês e parava, e sumia, 2 meses e sumia. Quando eu comecei a utilizar o processo de gamificação, elas que ficaram, elas se sentiam assim animadas em estar fazendo. Aí, lógico, né, que eu tinha um grupo onde eu ficava agitando. Então, você está em que fase? Que fase você está? E elas dividiam ali. E elas ficavam doidas para chegar até o final. Porque quando chegava no final, eu convidava elas para fazer o Infinity 2.0. Criava, pô. Cássio, preciso de ter tudo isso daí de forma complexamente desenhada? Não. Você acha que eu tinha o Infinity 2.0 quando as primeiras terminaram? Não. Mas eu falei, eu tenho. Eu fiz, vendi e depois eu montei. Qual é a diferença de você fazer uma consultoria a mais? Lembra-se que todo esse processo que eu falei é uma consultoria trimestral. Só que existe a vestimenta nova, né? Que eu coloquei. Igual o Cássio. O Cássio tá de blazer aqui, ele é uma pessoa. Se eu botar uma camisa regata, eu sou a mesma pessoa. Entendeu? Só que, né, passa mais autoridade em um e no outro, tá? Aqui, ó, a base de renovação de 3 meses. Jonathan, você não tem noção. Era 10/10. Por quê? Porque o processo de gamificação. Provavelmente todos vocês que já jogaram videogame na vida. Sabe quando você tá jogando videogame, já é tarde da noite. E aí, quando você vai ver, já é 3 horas da manhã? Já aconteceu isso com todo mundo, provavelmente. Por que que você ficou jogando ali? Você ficou olhando para uma tela, jogando, jogando. Por quê? Por causa do processo de gamificação, que faz você querer passar o nível, querer vencer, querer chegar até o final, querer fazer tal coisa. Processo de gamificação. Entendeu? Então, a quantidade de renovação com o meu método, quando eu vendia, era quase que 100%. Era uma ou outra que não fazia, mas a maioria era 100%. Por isso que eu consegui bater o meu primeiro milhão vendendo treino. E por isso que eu ensino vocês hoje, porque senão como é que eu ia vender e ensinar uma coisa que eu nunca fiz? Entendeu? Então, ter esse processo vai colocar você na frente da maioria. Esse direcionamento que vocês estão tendo é ouro. Só que tem que aplicar. E isso é tão fácil de montar, pessoal. É tão fácil. Deixa eu só ver se eu consigo aqui dividir a tela para vocês, só para mostrar aqui para vocês. Ó, eu achei aqui. Cadê? Ó, vocês estão conseguindo visualizar? Tá conseguindo visualizar aí, Vitor? Dá um ok para mim. Tá na foto do papel ainda, Cássio. Tá no papel? Tá, Uhum. acho que eu vou ter que aqui. Agora, vocês estão vendo? Aham. Olha só. Isso aqui, pessoal, tem 8 anos. Isso aqui era um dos anúncios. Isso aqui, na verdade, era tipo um carrossel, era a primeira capa. Eu tinha uma logo 25 feet, eu aqui bonitão. Vergonha do seu corpo. Olha só a cópia. Vergonha do seu corpo nunca mais. E aí, o que que tinha aqui? Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui eu nunca publiquei, tá? Vou mostrar para vocês em primeira mão. Cadê? Vou mostrar outra aqui. Qual que era depois a chamada de ação principal, né? Era essa daqui, ó. Quer ver? Deixa eu dividir aqui. Primeiro era aquela tela, aí a pessoa arrastava pro lado disso aqui, ó. Opa, saiu. Aqui. Infelizmente, milhares de pessoas estão nesse exato momento perdendo seu tempo e dinheiro com treinos que não vão fazer perder 1 grama de gordura e ainda se entupindo de suplementos para que nada aconteça. Pronto, 25 feet aqui, Infinity Cássio. Esse aqui era o meu programa que eu vendia. Aí a pessoa chegava para mim e falava, Cássio, esse 25 feet, ele é uma consultoria? Eu adorava quando eles perguntavam isso. E era o que todo mundo perguntava. Porque eu falava treino personalizado na palma da sua mão, com tudo aquilo que você precisa, 3 níveis de dificuldades para você subir e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí já era de cara. É tipo uma consultoria?
Nossa, quando falava isso, meu amigo, eu soltava uma porrada no peito. Pá! Não! Consultoria todo mundo faz, consultoria Ctrl+C, Ctrl+V. O meu programa é o 25 Fit Infinity. Eu que fiz, eu que assinei, testado e validado. A pessoa comprava. A pessoa comprava, sem sombra de dúvidas. Douglas, eu vou deixar a palavra aí com você para você continuar e depois a gente tira as dúvidas aí do pessoal. Show, vamos lá. Isso que o Cássio está trazendo é muito importante porque quando a gente avalia a construção do método, isso vai fazer muito sentido na cabeça do cliente. Sempre que você pensar em construir um método, igual ele colocou lá por fases, se eu não me engano, o Jonatas até fez num programa, né, Jonatas, você, você lançou algum tempo atrás, tem quase um mês mais ou menos. É você construir a jornada do cliente dentro dos seus programas. Se é um programa onde você sabe o que o cliente passa no início da jornada, por exemplo. Ele entrou no primeiro mês, o que acontece com esse cliente? Quem é treinador sabe o que acontece com o cliente. Na primeira semana, nos primeiros 15 dias. Então, você mapeia isso, traz um nome que faz alusão, pode ser o nome em inglês, e você não só colocar o nome na etapa do método, mas você tem que descrever, isso traz uma autoridade tão grande, você descrever assim, olha, na primeira fase do meu método, aí você descreve o nome, semana 1 vai acontecer isso, semana 2 aquilo, semana 3 isso. E na semana 4 é onde você já vai começar a sentir que você está preparada para ir para a próxima fase. E aí a pessoa passa para a segunda fase. Okay? E aí você pode sempre trazer a forma com que você prescreve para dentro desse formato de entrega. Porque aí essas fases elas vão sempre reajustando. A pessoa fez ali, aí você vai reajustar. Vai sempre reajustar o caminho dentro do programa que você vai entregar. E um ponto importante, o nome. O nome. Eu vou falar, uma das coisas que agora eu vou falar dos meus negócios aqui, eu e minha esposa Carla, que trabalha com a questão de cintura, de diástase, né? Uma das coisas que fez a gente virar no digital, a gente sair de 5.000 para 50, 60, 70 mil por mês, foi a gente focar em resolver um único problema. Não foi eu ficar tentando trabalhar com um público que quer hipertrofia, que quer emagrecimento, que quer performance. Foi focar em resolver um único problema. Nosso primeiro programa, produto digital, não é nada de consultoria. Pronto, lá a pessoa vai e faz na plataforma. Que a gente criou, na verdade, o primeiro foi um teste, o segundo foi quando a gente acertou a mão de uma promessa única para resolver uma única dor, que era o programa Desafio Cintura Fina de 21 dias. Olha só o nome do programa. Você olha o nome do programa, você sabe exatamente o que é o programa. É um desafio para afinar a cintura em 21 dias. E esse programa, ele teve... eu postei lá nos meus stories até, a gente fez quase 10 mil vendas. Foi. Quase 10 mil vendas desse programa. Mas a gente focou em vender uma única coisa. Focou em vender uma única coisa. Passou a fase desse programa, a gente direcionou totalmente para a parte da diástase. Que hoje, se você entrar no perfil da Carla, você não vai ver ela falando de treino, você não vai ver ela falando de nada. Só de diástase. Barriga de diástase, barriga de mãe. Então, você definir uma única dor específica que vai fazer o seu público agir. À medida que você vai atendendo os seus clientes, você tem que fazer pesquisa, tem que conversar com o cliente. E você vai perceber um padrão. Vai perceber um padrão que os seus clientes, as suas clientes,
tem algo que elas estão buscando. Tem algo que elas estão buscando que é comum entre todas elas. E que se você criar um método, traz algo para resolver aquilo, você consegue direcionar muito melhor, porque você foca em uma única coisa. E é por isso que muitas vezes a gente aqui, né, no digital, a gente entra, eu falo por mim mesmo também, também quando comecei, que também vendia consultoria. Cara, você quer resolver todos os problemas de todas as pessoas. E muitas vezes, quando você já está nichado, às vezes você está mais focado em um determinado nicho, ainda é interessante que você direcione um pouco mais. Que você dê um foco maior naquilo que você entrega com muita excelência. E aí, a autoridade dos resultados é o que vai fundamentar o seu método. O que vai dizer se o método funciona ou não é o quê? É o resultado. Exatamente. Agora, se quando a pessoa vê o seu resultado, ela não entende que tem algo diferente por trás, ela não tem tanto interesse. Às vezes o nome do programa, às vezes você mudar uma única coisa, vai fazer o seu programa performar melhor. Então, para construir o método, é você simplesmente entender ali as fases que o cliente passa ali dentro do seu programa e desenhar isso de forma o quê? Estratégica. E aí, se você tem ali mapeado, né? Na verdade, todos têm parte de dores e desejos. Você pode simplesmente entrar no chat GPT para você ter ideias, tá? Não é que você vai copiar e colar, mas você vai ter muitas Demais. ideias, muitos insights de como descrever seu método. Perfeito. Muitas vezes você tem alguma ideia, por exemplo, na fase 1 acontece isso, isso e aquilo e tal. Na fase 2 isso. Na fase 3 tal coisa e tal coisa. Aí você pensa, aí você descreve lá. Olá, sou profissional de educação física, atuo no nicho de mulheres que querem empinar o bumbum e definir as coxas. E trabalho com um método que funciona dessa forma. Método tal, fase 1 tal, fase 2 tal, fase 3 tal. Me ajude a descrever melhor as fases do método. E aí pronto. E aí ele vai trazer várias ideias, você vai aproveitar algumas coisas, outras não, e você vai ter ali descrito. E aí você vai ter que incorporar isso dentro do seu discurso. Por exemplo, por que algumas mulheres não conseguem empinar o bumbum, por exemplo? Dentro dessa explicação, você vai explicar que muitas mulheres não conseguem empinar o bumbum porque elas não seguem essa fase aqui, que é a fase onde acontece, sei lá, o desbloqueio do potencial do bumbum. E na fase 2 acontece o quê? Sabe? Você trazer isso, porque na cabeça das pessoas vai fazer sentido. Olha só, se eu não estou tendo resultado, estou treinando. Então, de alguma forma, eu estou bloqueado, eu tenho um bloqueio, tenho que destravar, eu tenho que, sabe? Então, isso é muito importante você entender que quando você coloca isso faz muito sentido na cabeça do cliente. E aí ele vê que o seu é diferente. Ele vê que você entrega o resultado, mas a forma com que você explica isso faz muito sentido na cabeça dele. E toda vez que ele for lá fazer o treino por conta dele, ele não tiver resultado, ele vai lembrar: caraca, será que é porque eu não fiz o desbloqueio do potencial muscular, que é a primeira fase que aquele personal falou? E aí ela vai lá, vai fazer os treinos dela, e em algum dado momento ela vai querer ter resultado como as clientes do personal que gera resultado para as alunas. Ou do programa de emagrecimento, por exemplo, faz um desbloqueio metabólico. Olha que interessante esse nome. Ou, né, algo nesse sentido.
Aí você explica coisas que bloqueiam o metabolismo, tal, tal, coisa tal. Quando você entra no meu método, a primeira coisa que a gente faz é seguir essas etapas aqui que vão desbloquear o seu metabolismo. E aí você vai perceber que você vai desinchar, que você vai isso, que você vai dormir melhor, que você vai ter mais disposição. Coisas que acontecem com a pessoa. Aí sim você começa a ser muito mais convincente. Entende? Então, esse estudo do cliente, ele nunca para, tá? Quem está mais no início, quem está mais avançado, sempre tem que estudar o cliente. Sempre tem que estudar. Porque sempre dá para ajustar. Quem está no começo tem que buscar muito conversar com o cliente. Principalmente aquele cliente que tem um perfil de cliente que você quer atender. Porque aí você vai direcionar a sua comunicação para ele. Então, além dessa questão de você trazer essa roupagem, é você trazer a descrição do método como uma forma de se comunicar. Na hora de você entregar um conteúdo, na hora de você responder uma caixinha, na hora de você fazer um carrossel. Ok? Gente, vocês estão na mesma linha que eu aqui? Está todo mundo quieto? Ok. Então, sobre essa questão de realmente ter uma consultoria que vai, então, um programa, aí você pode dar o nome que você preferir. Você pode dar nome de protocolo, pode ser programa também, aí dá um nome legal. Escreve o nome que tem a ver com o que você entrega. Se você entrega mais um resultado mais de coxa, de bumbum, você traz ali um nome que gera interesse nesse público. Quem trabalha com emagrecimento traz termos que são relacionados a quem está querendo emagrecer. Porque todos esses pontos são essenciais para que aquilo passe a funcionar, para que as pessoas olhem e elas associem você ao seu método, o seu método ao resultado que você gera, que antes mesmo delas comprarem de você, elas já tenham entendido as fases. E muitas vezes, quando você for mostrar o resultado de alguma cliente, de uma cliente, você vai explicar, falar, essa minha cliente aqui, que está na fase 1, ela já passou a fase 1 e ela já teve um resultado muito expressivo e agora ela vai para a fase 2, que nessa fase aqui a gente consegue fazer com que esse resultado seja ainda melhor. E na fase 3 acontece tal coisa. Aí as pessoas, no próximo mês, você mostra realmente aconteceu aquilo com aquela cliente. Nossa, ela é um mago. Não. Você simplesmente criou ali uma estrutura que faz não só, que principalmente gera aderência, né? Porque uma das maiores dificuldades hoje é gerar aderência. É gerar aderência. Então, se você faz um programa que ele acaba sendo um pouco engessado demais, os clientes eles vão desmotivando, porque eles não conseguem enxergar ali uma evolução. Muitas vezes é só você trocar alguma coisinha no exercício ali, às vezes a ordem do exercício, o cliente se sente um pouquinho mais dolorido, ele fala, nossa, estou evoluindo, voltei a sentir dolorido de novo. Esse é um ponto essencial aqui. Esse é um ponto essencial. Ok? Deixa eu ver aqui se tem... Cássio, se tem mais algo que você gostaria de citar aqui em relação à questão do método? Não, já falei que tinha que passar. O Jonatas fez a pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Além do programa principal, podemos criar mais produtos mais baratos e curtos?
seria interessante para depois oferecer o upsell? Beleza. Além do programa principal, há um... Peraí. Oi, estão ouvindo? Tá Estão ouvindo? ouvindo bem? Dá pra ouvir. Ah, beleza, deu um bugzinho aqui. Então, é interessante sim que você tenha outros programas, porém a gente foca mais no programa de meio até que a gente crie um pouco mais de autoridade. Isso aí. Até que você traga mais resultados, porque senão o que acontece? A gente fica tentando sempre criar algo novo e o programa que vai botar mais dinheiro no bolso da gente, que, por exemplo, né, entre aspas, né, a consultoria é o programa que tem uma rentabilidade maior, a gente acaba não focando tanto nele. E para você vender produto pronto, o caminho é um pouco mais longo. O caminho é um pouco mais longo. Então, quando você tem uma base de clientes, de consultoria, você, além de ter ali, né, como prever um crescimento ali do seu perfil, você também tem um caixa que você pode investir para fazer, criar um produto de entrada. Porque produto de entrada funciona assim. É você criar um produto de entrada, você precisa de verba. Isso aí. Você precisa de verba. Por quê? Cara, produto de entrada é volume. Produto de entrada não é você fazer 15, 20 vendas no mês, não, no produto de entrada. Produto de entrada, na estratégia certa, é aquele produto que você bota lá 400, 500 reais em anúncio por dia e você vende lá 100 todo dia, 50 todo dia. Então, o jogo do produto de entrada é volume. Volume. Por quê? Dentro desses clientes que talvez nem te seguiriam, eles viram um anúncio onde você resolve uma única dor, eles entram e compram o produto de entrada. E dentro do produto de entrada, precisa o quê? Ter uma estratégia. Não adianta só vender o produto de entrada. Isso aí. Tem que ter uma estratégia para que você saiba assim, beleza, eu estou investindo R$ 200 por dia em anúncio para o meu produto de entrada. Estou fazendo 180, 220 de vendas, então está empatado. Como que eu faço para isso ser lucrativo? Como que eu faço para o cliente dar um próximo passo? E aí a gente tem várias estratégias que você pode utilizar. Primeira estratégia é o upsell dentro do produto. A pessoa descobrir que você tem outras formas de atendimento. Descobrir que você tem outros programas. Upsell, logo ali que a pessoa, assim, vou abordar aqui com vocês, tá? Só para ter uma ideia. Uma segunda estratégia. Elas não precisam ser separadas. Podem ter todas ao mesmo tempo. Inclusive, é interessante que tenha, para você aproveitar esse tráfego. Upsell. Order bump, né? Que a pessoa ela vai comprar, ela seleciona outros produtos que tenham a ver. De nada adianta, por exemplo, você vende um produto de emagrecimento e no order bump você me coloca um cardápio para hipertrofia. Não dá. Não vai vender, não vai converter. Então, coerência. Se eu estou vendendo um desafio de 21 dias seca a barriga, eu tenho que ter um cardápio acelerador de metabolismo. Cardápio queima gordura, algo nesse sentido, sabe? Tem que agregar. E a segunda estratégia seria o quê? Upsell. Upsell para a pessoa que já tomou a decisão, ela gerar lucro ali no upsell. E o upsell exige uma copy específica. Vai ter que ter uma cópia específica dependendo do produto que você vendeu no primeiro ali. Aí é uma segunda página. Ok? É, e é como eu falei, essas estratégias vão funcionar quando você tiver um produto de entrada que vende em volume. E para você ter o produto de entrada, você vende em volume, você precisa primeiro ter uma base boa de clientes, porque você vai precisar investir em tráfego, você vai precisar investir em, muitas vezes, alguém para construir uma página para você.
Então, a estratégia do produto de entrada, ela é interessante, mas a gente tem que focar em criar autoridade. Botar o pé no mercado, porque, assim, muitas vezes a gente está fazendo algo tem um mês, aí a gente, nossa, tô fazendo isso tem um mês. Aí você já começa a ficar, nossa, eu acho que eu preciso mudar. Aí você muda. Aí você faz mais uma coisa mais um mês. E aí você fica nessa. Se quiser parar de compartilhar aí, cara, você pode pausar, tá? E aí você muda. E aí você nunca fica. O público nunca te vê como autoridade em nada. Imagina eu, por exemplo, né? Eu começo, estou falando de mentoria para personal, vendas, né? Que é o que a gente ensina aqui para vocês. E do nada eu falo, Cássio, vou vender consultoria online agora também. Aí eu começo a falar de consultoria online. Aí as pessoas que me seguiam, que são, né, personagens, elas vão sair do meu perfil. Vai começar, aí você sempre fica nessa coisa, né? Quando você começa a se consolidar, troca. Quando, na verdade, a gente tem que fazer a mesma coisa todos os dias, tem que postar conteúdo, tem que estar nos stories, tem que responder caixinha. Você não sai para dar aula para o aluno todo dia, tem gente que dá aula no sábado também. Por que no Instagram você não vai estar presente todos os dias? E olha que você nem precisa ficar horas do seu dia para aparecer. Porque uma das coisas que a gente sempre fala aqui, os nossos resultados estão onde a gente dedica o nosso tempo. Se eu dedico tempo na minha rede social, inevitavelmente você vai ter resultado. Inevitavelmente. Porque tudo que você planta, você colhe. Agora, se você não tem problema estar no presencial, tá, gente? Quem está no presencial ainda, estou querendo dizer assim, que você também tem que dedicar tempo no seu negócio digital. Porque esse aqui é o negócio. E se você não estiver presente, fica difícil. Fica difícil. Show? Foi respondido, Jonas? Ficou claro? Sobre a questão dos produtos de entrada? Você pode sim ter mais, tá? Pode ter outros produtos de entrada, mas a gente tem que focar naquele que dá mais, que paga o boleto e nesse momento, até isso ir crescendo, se tornar algo onde você tem uma base de clientes maior. Porque é isso que vai fazer o seu negócio crescer. Show? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Querem aproveitar o momento, perguntar? Aproveite, porque às vezes a gente está com uma dúvida que está travando a gente e é igual puxar o freio de mão. Você já está com o freio de mão puxado. Tenha Você vontade. pergunta e a coisa acontece. Sobre posicionamento. Pode mandar aí. Pode mandar. Como gerar posicionamento sem antes e depois? Antes e depois não é posicionamento, é mais autoridade, tá? Posicionamento, tem várias coisas que vão melhorar a percepção de valor. Primeiro, a forma com que você se comunica. Segundo, o ambiente com que você aparece, o ambiente onde você aparece, tipo de foto que você posta no perfil, os valores que você passa no perfil também, o posicionamento. Sim. E como que você vai gerar posicionamento, gerar sem antes e depois essa questão da autoridade? Não precisa ser só antes e depois não, tá? Pode ser depoimento de clientes, mas inevitavelmente o público, a gente que trata do público que tem uma pegada um pouco mais estética, o antes e depois ele é essencial. Ele é essencial.
E outra coisa que a gente pode agregar é trabalhar mais a nossa narrativa. Trabalhar narrativa. O que é a narrativa? A narrativa é você falar exatamente com a dor do cliente. Você tem que trazer para dentro, igual o que o Cássio postou ali agora da chamada, sobre ter vergonha do próprio corpo. Isso é uma dor muito específica. Uma dor ter vergonha do próprio corpo. Então, vocês têm que buscar esses elementos que esse público tem como dor e mostrar para eles que, com o método de vocês, com o acompanhamento de vocês, eles podem ter uma vida diferente. Então, isso é essencial, essencial, trabalhar narrativa. Muitas vezes a gente fica só nos top 3 exercícios para emagrecer, aquela coisa. A gente pode também trazer elementos relacionados, por exemplo, a pessoa quer emagrecer para quê? Poxa, muitas vezes é para botar um shortinho, é para entrar naquele vestido mais colado. Então, trazer dentro ali dos elementos do conteúdo, você ainda está falando de emagrecimento se você fala da pessoa entrar naquele shortinho que está guardado há 2 anos no guarda-roupa. Toda mulher, né, para quem fala do público feminino, a maioria das mulheres tem alguma roupa guardada Essa é boa. que elas contam aquela história. Quando eu era mais jovem, quando eu tinha 15 anos, tem aquela roupa guardada, entendeu? Então, por isso que é tão importante a gente conversar com os clientes. Conversar com os clientes para trazer esses elementos. E aí, quando você for mostrar um resultado, como que eu vou gerar mais autoridade? Trazendo a narrativa, a história, a transformação além do físico, porque a pessoa ela quer ter um determinado físico para poder fazer certas coisas. O que ela quer fazer quando ela estiver com menos 10 quilos, quando ela estiver com o bumbum empinado e com a coxa grossa? O que ela quer fazer? O que é importante para ela? Ela quer botar um biquíni? Ela quer poder ir lá na hora H com a luz acesa ali na frente do marido? Então, isso é importante vocês trazerem. Vocês trazerem isso. Junto com o antes e depois. Porque aí, quando as pessoas veem um resultado emocional, um resultado que a pessoa ficou muito mais feliz, não porque ela emagreceu somente, mas porque ela pôde fazer coisas que antes talvez ela até pudesse, mas ela não se sentia bem em fazer. É sobre acessar esse sentimento. Pô, quais os sentimentos que os seus clientes têm hoje, depois de ter um resultado? Como que elas se sentem? E conversar isso junto com os antes e depois. Ok? Mais dúvidas? Zero dúvidas, zero dúvidas? Então, show de bola. Bom que o pessoal entendeu. O Todo pessoal, mundo caladinho porque entendeu. porque entendeu. A gente vai estar salvando essa aula aqui, tá? A gente vai estar subindo lá dentro do nosso grupo do Personal High Class de mentoria. Qualquer dúvida que vocês tiverem também lá, pode estar perguntando ali dentro, o grupo é para isso, tá? E nós vamos voltar a abordar isso aqui de uma outra forma, com certeza, porque isso aqui é o que faz diferencial. Lembrando que o principal, igual o Jonatas perguntou ali, né, sobre produto de entrada, eu sempre falo o seguinte: primeiro você tem que focar numa única coisa. Focou naquela única coisa, deu certo, aí você pensa em ter outros produtos. Que é o que eu tô mais cansado de ver aqui, aí o personal trainer procura a gente, eu vou dar uma olhada, ele tem 300 produtos, eu pergunto qual que você vende bem? Nenhum deles. Então, primeiro você tem que começou a vender, começou a fazer um processo de escala num produto principal, que é a consultoria, aí depois você pensa em outros, entendeu? Porque não adianta Isso, você pensar em outros sem ter dinheiro no mínimo de investimento, tá? isso.
um insight assim, para fechar, bom que vocês podem fazer, é que vocês podem ter um produto mais com a entrega menor, um produto que sim dê resultado, como uma forma de se preparar para um downsell. Você foi lá tentar vender o seu programa ou consultoria, como você chamar, você tem aquele programa pronto ali que você entrega para a pessoa. Isso aí você pode ter, mas aí você precisa nem falar disso no perfil. Não precisa nem trazer tanto isso, focar um pouco mais na consultoria. Porque é isso que vai trazer essa autoridade. Ok? Acho que pode ir. Não, perfeito. Pessoal, no mais é isso. Obrigado vocês aí por terem participado. Toda semana a gente tem nossa aula ao vivo para poder estar tirando dúvidas, pergunta que vocês tiverem, assim sucessivamente, sempre trazendo um tema para poder agregar com vocês também, tá? E eu vou estar soltando essa aula aqui para vocês lá no grupo, tá bom? Obrigado aí pela presença de todos. Viu, Até gente? a Boa próxima. noite. Valeu, valeu, pessoal.